Boa noite, então, a todas as pessoas. Muito obrigado, por estarem aqui conosco hoje na- nas terças com a SPI. Esse, evento ele começou a ser, veiculado na pandemia de Covid. Há bastante tempo estamos fazendo regularmente, já com excelentes temas e discussões com pessoas muito gabaritadas que vêm aqui conosco até esse encontro da SPI para discussão de temas importantes como o de hoje, principalmente para a saúde pública brasileira. Então, a gente quer dizer para vocês que esse programa continua e ele está sendo planejado para esse ano todo e sempre nessa toada de boa qualidade, boa discussão com os colegas aqui do estado de São Paulo e também de fora do estado, né, de todo o Brasil. Então, acho que o tema de hoje ele é muito propício em função da realidade epidemiológica que nós estamos vivendo atualmente, em primeiro lugar, a grande importância da dengue nesse momento, em segundo lugar, a questão da felicidade para todos nós de termos vacinas que são bastante interessantes, e particularmente a felicidade de termos aqui estudos nacionais com vacina produzida aqui pelo Instituto Butantan. Então, muitas notícias boas num contexto de necessidade, e certamente quem vai conduzir esse diálogo aqui com os nossos palestrantes, aqui tem comigo, em nome da diretoria da SBI, o professor Eduardo Medeiros e o doutor Álvaro Furtado da Costa, que também é membro da diretoria atual da SPI. O Álvaro, para quem não o conhece, certamente vários o conhecem, ele é médico do CRT-DST-AIDS, também do CEAP, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é não só médico e é pesquisador também nessas entidades. É uma pessoa bastante jovem e é uma grande promessa de renovação da infectologia. E a gente fica muito feliz de tê-lo aqui conosco nessa diretoria e particularmente hoje. Então, eu queria passar a palavra ao Álvaro e desejar aí um bom evento a todas as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo. É uma honra estar aqui no começo das atividades das nossas tradicionais terças-feiras com a SPI. E para abrir a programação do ano de 2024, a gente poderia ter escolhido um tema mais oportuno, né? A dengue é a principal arbovirose no mundo e nosso país é campeão mundial de casos. Em outubro, a OMS publicou uma análise a respeito dos impactos do calor excessivo na saúde das populações afetadas aí pelo fenômeno climático El Niño, dentre eles o Brasil, e a alta das arboviroses urbanas, incluindo a dengue, está entre os principais pontos de preocupação, e colocando a dengue nas 10 principais doenças do radar aí mundial. E os dados, de acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde, teve um aumento de quase 20% de casos prováveis de dengue em 2023, com mais de 1,6 milhões de notificações, né? O Brasil bateu o recorde de número de mortes de dengue no ano de 2023, no ano de 2022 também, mais de 1.000 óbitos, e várias cidades decretaram um estado de emergência com relação à dengue nas últimas semanas, aí no começo de janeiro de 2024. Claro que, além do devido controle do vetor, o surgimento dessas novas plataformas vacinais para dengue e a implementação dessas tecnologias acrescentam novos pilares para a prevenção da doença. No entanto, é um desafio enorme induzir uma proteção eficaz contra todos os 4 sorotipos do vírus da dengue, potencial de ADE, então muitos desafios para as vacinas, né? As mais avançadas são todas tetravalentes, baseadas em vírus atenuados recombinantes, e avaliar a resposta T, falta de modelo animal, conhecer correlato de proteção imunológica é um enorme desafio. O Ministério da Saúde programa um investimento de mais de 246 milhões no fortalecimento de vigilância dessas arboviroses, e após uma consulta pública agora em outubro de 2023, foi incorporada em janeiro uma vacina do Sistema Único de Saúde, é o primeiro país do mundo a ter uma vacina no sistema público, a vacina da Takeda. E nessa primeira semana de fevereiro também tem uma publicação dos dados de fase 3 aí de eficácia e segurança da vacina do Butantan. Então a gente vai ter para esse webinar uma avalanche de dúvidas, perguntas que se colocam no horizonte dessas ações e planejamentos do Ministério da Saúde.
Então, para falar das vacinas, planejamento estratégico do Ministério e o estudo da vacina do Butantan, a gente tem a honra de participar e ter dois grandes profissionais para brilhantar a nossa discussão. A gente vai ter duas palestras. Primeiro, o doutor Éder Gatti, que é um médico infectologista, doutor em saúde coletiva, diretor do Programa Nacional de Imunizações, vai falar um pouco do planejamento proposto para o enfrentamento da epidemia e também, claro, a incorporação da vacina da Takeda aí no Brasil. E depois o professor Esper Calas, que é professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, também diretor técnico do Butantan desde 2023, vai falar um pouco também sobre vacinas, falar um pouquinho do estudo que foi publicado agora, no dia 1º de fevereiro, no New England Journal of Medicine, falando sobre a vacina do Butantan. Então, passo a palavra aí para o doutor Éder Gatti, para começar. Primeiro, de novo, muitíssimo obrigado pela participação de vocês para brilhantar a nossa discussão. Com certeza, o pessoal ficou super empolgado e tem muita gente aí já. Eu já peço para quem está acompanhando a live enviar aí no chat do webinar as dúvidas. A gente vai ter depois das palestras no momento para tirar todas as dúvidas, perguntas, e essa aula vai ficar gravada. Então, para quem de repente quiser assistir depois, vou replicar lá no site da SPI. Então, pode começar com a palavra, doutor Éder Gatti. Obrigado, Éder, pela presença aí e pela participação no nosso webinar. Obrigado, Álvaro. Bem, antes de começar, eu queria fazer um agradecimento ao Dr. Paulo Abraão, Dr. Eduardo Medeiros, a você, Álvaro, e a toda a diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia. Agradecer pelo convite. É, Dizer que fico muito feliz de ver vocês, ver você, Álvaro. Álvaro é um conhecido de longa data, meu colega de plantões lá do antigo sexto andar do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. E eu acho que vale a pena destacar que o Álvaro, além de ser um grande médico, é um grande comunicador também, porque é uma pessoa que consegue levar adiante a boa ciência para o público em geral. Então, Álvaro, legal te ver. E, enfim, eu também queria cumprimentar o Esper Calas, que vai ser meu companheiro de painel. O Esper também é um importante, é um amigo, é um grande parceiro, representa o Butantan, que é uma instituição muito importante para o Ministério da Saúde, para o Programa Nacional de Imunização. O Esper, o Butantan, enfim, representado aí pelo Esper, fornece boa parte das vacinas que nós temos no nosso programa nacional e a gente conta muito com essa perspectiva de ter uma vacina nacional contra a dengue, contribuindo no combate a essa doença. Então, fico feliz de ver você também, Esper. E aí eu vou começar. Eu me organizei, Álvaro. Eu ia trazer uma apresentação, só que eu fui fundir duas apresentações, desconfigurou tudo. Então eu vou dar duas apresentações, eu vou falar duas. Vou ter que trocar os slides, a apresentação no meio. Mas antes de eu começar, eu acho assim, a gente teve agora recentemente a incorporação da vacina atenuada dengue no Programa Nacional de Imunização. Foi um grande desafio para a tomada de decisão, sabe? Foi um desafio muito grande. E, e também vale destacar que a gente está falando de uma vacina que foi licenciada pela Anvisa, então a gente está num momento em que as pessoas começam a questionar estudos de vacina, às vezes até pessoas leigas fazem esse questionamento, mas a gente tem que lembrar que, uma vez que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez a devida avaliação de eficácia, imunogenicidade e segurança, e autorizando o uso da vacina no território nacional, a gente tem aí um grande suporte para utilizar essa vacina como mais uma tecnologia em saúde pública. E também a gente teve, ano passado, a recomendação da Organização Mundial de Saúde para o uso da vacina em área de alta transmissão para a faixa etária de 6 a 16 anos, coisa que também deixa o Programa Nacional de Imunização e o Brasil como um todo nessa situação de ter que tomar uma decisão, havendo uma recomendação de um organismo internacional que, enfim, considerando que a dengue é um grande problema de saúde pública, a gente teve que tomar algumas decisões, e aí eu vou compartilhar todo o histórico dessa tomada de decisão. Eu vou compartilhar minha tela, e aí eu fiz a primeira apresentação que eu vou apresentar para vocês. Eu só vou pedir para vocês confirmarem se vocês estão vendo em tela cheia dentro de instantes. Espera aí. Vocês estão vendo em tela cheia?
Sim. Perfeito? Então, assim, essa é uma apresentação a gente fez um plano de farmacovigilância. Quem fez quem conduziu a construção desse plano e fez essa apresentação foi o Dr. Jader Pércio, que é o coordenador geral de farmacovigilância do Programa Nacional de Imunização, meu colega que trabalha lá na equipe. E essa apresentação eu trago alguns dados sobre a vacina, e são dados que nós utilizamos, inclusive, para nortear o nosso plano de farmacovigilância. Eu acho que é um bom conteúdo para a gente introduzir o assunto, né? Então, eu vou falar um pouco sobre o contexto e os ensaios clínicos, e depois as estratégias de farmacovigilância eu falo depois na final da segunda apresentação. Então, falando um pouco sobre contexto, bem, a gente tem uma vacina que passou pelas 3 fases clínicas, né, que avaliaram eficácia, segurança, aprovação pela Anvisa, e aí ela passou depois disso pela introdução do PNI, e uma vez que a gente vai passar agora para o uso populacional, a gente começa o que a gente chama de fase 4, que a gente precisa avaliar os efeitos populacionais da vacina. Então, a gente faz a avaliação de eficácia, faz toda a farmacovigilância para avaliar, eficácia não, desculpa, faz a avaliação de efetividade, faz toda a avaliação de segurança para um uso de uma escala maior do que foi utilizado nos estudos clínicos. A gente sabe que quando uma vacina ela é colocada para uso populacional, diferente dos estudos clínicos, que alguns milhares de voluntários são vacinados, quando a gente passa para o uso populacional, a gente está falando de alguns milhões que passam a ser vacinados. Então, a gente tem aí um cenário em que pode aparecer eventos adversos raros, né? Então, a gente precisa vigiar. Então, para isso, o Ministério da Saúde tem uma coordenação geral de farmacovigilância, a gente tem um sistema nacional de farmacovigilância que inclui, inclusive, a Anvisa, e a gente tem que, no momento em que inclui uma nova vacina, a gente incorpora métodos de farmacovigilância ativa. E isso não é novidade, a gente não está fazendo isso por conta da vacina da dengue. A gente fez isso na vacina da Covid, né? Nas vacinas Covid, e também fizemos no passado. Por exemplo, eu participei da avaliação da vacina de rotavírus, lá em 2006 foi instituída uma farmacovigilância ativa para invaginação intestinal. As vacinas de pneumo e meningo, eu lembro muito bem que elas foram bastante avaliadas, teve estudos de efetividade promovidos pelo Ministério da Saúde. Então, é normal, é um procedimento normal. E aí, falando um pouco sobre a vacina atenuada da dengue, a gente tem aqui a plataforma, temos aqui as 3 vacinas, temos a vacina da Sanofi, da Takeda, e, enfim, mas só para colocar da vacina a vacina que nós estamos incorporando no Ministério da Saúde é essa do meio, que, como vocês podem ver, a do meio, na estrutura dela, ela tem a estrutura genética do dengue 2, né? E aí, para ter antígeno dos outros 3 sorotipos, tem ali proteínas, sequência genética de proteínas do dengue 1, 3 e 4 na estrutura genética do dengue 2. Então, isso inclusive explica o desempenho da vacina nos estudos clínicos com relação ao sorotipo 2 da dengue. Então, sempre que a gente fala de uma vacina contra a dengue, a gente tem alguns desafios, como, por exemplo, proteção eficaz e equilibrada contra os 4 sorotipos do dengue, risco de mutações reversas e viremia pelo vírus vacinal, coisa que a gente sempre observa com relação a vacinas de vírus vivo, e a doença exacerbada dependente de anticorpo, né? A ADE, que, enfim, eventualmente pode acontecer da própria vacina representar um fator de risco para formas graves da doença. Então, assim, a gente tem que ficar de olho nisso quando a gente vai falar de uma vacina contra a dengue. Então, a vacina, uma vez injetada no indivíduo, ela promove a replicação viral, então é de se esperar que se tenha uma viremia, que ela dura normalmente 2 semanas após a vacina, normalmente é com a primeira dose, raramente acontece com a segunda dose. Essa viremia, ela tem ali a, uma duração de 4 dias, e como ela é rara na segunda dose, então, assim, soropositivos, só 16% vão ter essa viremia. E, enfim, temos ali a replicação viral, que estimula a resposta imunológica humoral e celular, e depois temos a competição antigênica por sorotipo. E aí, assim, falando dos estudos que essa vacina do atenuada dengue, enfim, ela foi avaliada por vários estudos, então aqui eu estou elencando os principais estudos que foram, inclusive, apresentados no dossiê que foi avaliado pela Conitec, tá? Então, eu destaco aqui alguns estudos. Então, os estudos que foram importantes para a tomada de decisão, principalmente da Anvisa, são esses que estão destacados.
Mas eu queria destacar uma coisa, que estudo que em área endêmica, né, de fase 3, que avaliou a eficácia, segurança e imunogenicidade, a gente tem um estudo que foi esse com um número de 20 mil voluntários, que é o estudo que, inclusive, norteia a tomada de decisão da Organização Mundial de Saúde de ir até 16 anos. Apesar de ter dados e de imunogenicidade, tem estudos de immunobridging que, enfim, nortearam o licenciamento até 59 anos. Estudo clínico mesmo é até 16 anos, de 4 a 16 anos, conforme está apontado aqui no primeiro estudo desses de fase 3. Então, falando um pouco de eficácia e segurança, então nós temos um estudo 3 de fase 3 que acompanhou voluntários por 4 a 5 anos, a depender do grupo, né? E então foram avaliadas 20.099 crianças e adolescentes de 4 a 16 anos e 26 centros médicos em 8 países endêmicos para dengue. Então foram de 4 a 5 anos de follow-up que chegou no último momento do segmento com uma eficácia geral de 61%. Então, assim, ela começou com uma eficácia geral de 80% no primeiro ano, mas teve uma queda da eficácia geral de 23,7%, então teve uma queda dessa eficácia com o tempo, provavelmente isso tem um immunity waning por trás disso, e é bom destacar também que a eficácia ela não é igual entre os 4 sorotipos, a gente tem ali um destaque para o sorotipo 2, entre os soro positivos, que atingiu uma eficácia de 80,4% depois desse segmento, durante esse período de segmento de 4 a 5 anos, e a gente observa que entre soro negativos, o dengue 2 também continua tendo um melhor desempenho e faltam informações, tamanho de amostra para avaliar a eficácia para o dengue 3 e dengue 4. E aí, olhando para outros desfechos, o desfecho de hospitalização nesse período, nós tivemos 180 hospitalizações por dengue entre os voluntários, 142 entre os placebos, que representa 2,1%, 46 que representa 0,3 entre os que foram vacinados, o que dá uma eficácia geral de 84,1. E aí, mais uma vez, o dengue 2 se destacando entre o dengue 2 se destacando tanto entre o soro positivo quanto o soro negativo nessa eficácia. Destacando que a eficácia para a febre hemorrágica do dengue foi de 80,9% e de dengue grave foi de 90,1%. Então, quando a gente olha para dados de segurança, então a gente tem ali registros de eventos adversos, né? De ESAVs, eventos supostamente atribuídos à vacinação. No caso aqui é evento adverso, que a gente está falando de estudo clínico, né? E aí, assim, o que a gente observa é que há um predomínio de eventos tanto locais quanto sistêmicos, leves, né? Então, 3,4% de edema, 7,1% de eritema, 8,9% de febre. Aí temos os eventos sistêmicos frequentes, né? Inclusive pode até confundir até com quadro clínico de dengue leve, né? Um quadro clínico de dengue, uma dengue clássica, né? Astenia, mal-estar, mialgia, cefaleia, dor local, que foi bem frequente. Enfim, a gente tem ali, então, eventos sistêmicos leves. Então, são mais comuns após a primeira dose, de intensidade leve a moderada, que tem uma duração de 1 a 3 dias. Então, são quadros leves. Então, quando a gente olha os eventos adversos graves, foram registrados, foram raros, inclusive a gente teve eventos com óbito, né? Mas todos eles tiveram causalidade descartada, tá? Então, a gente está falando, para fechar, de uma vacina que registrou eficácia, embora a gente tem uma certa lacuna com relação ao dengue 3 e dengue 4, ela tem uma boa segurança, né, uma boa tolerabilidade, ausência de sinais de segurança relevante, só que tem preocupações e lacunas que eu acho que são pontos que norteiam a nossa farmacovigilância. Então, nós temos preocupação com relação a dados ausentes ou limitados para alguns grupos específicos, idosos, gestantes, pessoas com condições crônicas e que, inclusive, acaba restringindo a estratégia de vacinação. Preocupa também o fato de ser uma vacina de vírus vivo, ela tem ali viremia pelo vírus vacinal, e isso preocupa porque, embora seja raro, muito raro, assim como, por exemplo, vacina de febre amarela, eventualmente pessoas que têm
algum distúrbio de imunidade inata, a pessoa pode eventualmente ter uma viremia prolongada e até visceralizar, como acontece com a febre amarela. Não sabemos se vai acontecer com essa vacina. Como na febre amarela é raro, aqui também certamente vai ser raro. E vale lembrar que o conhecimento que nós acumulamos com a febre amarela é que esse tipo de evento adverso está muito atrelado ao indivíduo, né? Está muito atrelado ao indivíduo e acreditamos que com a dengue não vai ser diferente, então a gente fica atento e por isso que a gente precisa intensificar no primeiro momento a nossa farmacovigilância e temos a questão da interação entre vacina e outros flavivírus ou imunobiológico. A gente tem que ver que boa parte da nossa população é exposta ao vírus, a vacina da febre amarela. Temos eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos, porque, enfim, no Brasil nós estamos prevendo agora a vacinação de um pouco mais de 3 milhões de pessoas, então é bem mais do que foi visto nos estudos clínicos, então pode aparecer algum evento adverso inusitado, e temos a questão da hesitação vacinal, que é algo que sempre pode acontecer durante o processo de vacinação. Então, antes de eu falar, eu não vou falar da farmacovigilância, eu vou sair dessa apresentação e vou para a próxima apresentação, e aí eu espero que vocês estejam vendo. Agora, eu vou falar um pouco mais sobre as decisões que o Ministério da Saúde tomou. Vamos lá. Sobre essa vacina, veja, para incorporar uma vacina no Programa Nacional de Imunização e assim como incorporar qualquer tecnologia no Sistema Único de Saúde, a gente passa por uma avaliação da Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica do SUS, o que a gente chama de CONITEC. E aí, para ser incorporado no SUS, é preciso apresentar estudos, não só os estudos, não estamos falando aqui de estudos referentes à eficácia, segurança e imunogenicidade, porque isso é um processo regulatório, mas a gente está falando de estudos de impacto orçamentário e avaliação de tecnologia em saúde, ou seja, estudos de custo-efetividade. Então, assim, é preciso saber se é viável para o SUS incorporar determinada tecnologia. Então, ela passa por uma avaliação dessa comissão, que é uma comissão independente, tem, enfim, representantes da sociedade civil, do CONAS, do CONASEMES e tal. E essa vacina, ela seguiu todo esse rito. Então, ela foi licenciada por volta de março do ano passado. Ela chegou no Brasil no início do segundo semestre, se eu não me engano, no setor privado, eu não me lembro muito bem. E aí o laboratório produtor fez todo o levantamento de informações e construiu o seu dossiê para submeter ao SUS. Então, a gente passou por um processo de discussão que, enfim, eu tive uma postura assim de defender os interesses do Programa Nacional de Imunização nessa discussão. O PNI sempre esteve muito ciente dos desafios que seria essa questão da incorporação científica, porque a gente está falando de imunobiológico caro, imunobiológico que teria restrições em termos de quantitativo. O laboratório, embora ele não tenha dito desde o começo o quanto que ele poderia fornecer, dava sinais pelas estratégias propostas que o quantitativo seria baixo, que se consolidou depois no final da discussão, e a gente também teve também uma avaliação estratégica, porque, veja, a gente via que a dengue já tinha, os modelos matemáticos mostravam no ano passado que o verão de 2023 e 2024 seria muito difícil com relação à dengue, e está se concretizando aí, considerando os números apresentados, e o Álvaro até falou na fala inicial dele. A gente tem que entender que as arboviroses vão ganhar um protagonismo diferenciado agora que a gente está passando por temperaturas mais elevadas. Nesse ano a gente teve uma confluência de aquecimento global com El Niño, e uma coisa que eu sempre ouço dos meus colegas lá da área de emergências do Ministério: esse é o ano mais quente da história da humanidade, mas é o ano mais fresco dos próximos anos, ou seja, a gente está com um cenário bem, bem preocupante para o futuro, e obviamente que as arboviroses vão ganhar um protagonismo. E a gente precisa dar um primeiro passo com relação à vacinação, porque a gente tem uma tecnologia disponível, e no horizonte temos uma outra vacina disponível, que nos deixa, inclusive, muito animados. E aí uma reflexão que a gente fez lá no PNI: a gente precisa dar os mesmos passos, os primeiros passos, e veja,
os mesmos critérios que a gente iria colocar, os mesmos critérios e obstáculos que a gente colocaria para essa vacina, a gente teria que colocar para todas as outras. E a gente sabe que o processo de incorporação de outras vacinas, inclusive a vacina do Butantan, vai passar pelo mesmo crivo e também vai ter as suas dificuldades de produção e tudo mais. Então a gente decidiu, bem, vamos dar o primeiro passo agora e no futuro a gente vai agregando uma maior capacidade de vacinação, seja ampliando a produção dessa vacina, seja incorporando a vacina do Butantan, somando a esta, para que com isso, com o tempo, a gente consiga vacinar uma maior proporção da nossa população. Então, partimos para a discussão dessa tomada de decisão e como que ela se construiu. Bem, a gente fez a gente tem que pensar o seguinte: essa estratégia de vacinação, hoje o Brasil ele é o primeiro país do mundo que utiliza essa vacina de dengue atenuada como estratégia de saúde pública, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Eu acho que é um grande passo que o nosso país dá, apesar da gente ter um quantitativo pequeno, enfim, ter vários desafios, é um passo importante que nós estamos dando. É um primeiro passo no sentido de ter a dengue como uma doença imunoprevenível no futuro próximo. É assim, plenamente prevenível, né? A gente tem aí um cenário em que a gente vai ter capacidade de vacinar um número pequeno de pessoas. O Ministério da Saúde conseguiu comprar um pouco mais de 6 milhões de doses, eu vou explicar mais para frente, e isso vai permitir a vacinação de 3,2 milhões de pessoas em 2024, a partir desse mês, que a gente já começou. Então, diante disso, a vacina ela não vai dar conta de conter o momento epidemiológico que a gente vive agora. Isso tem que ficar bem claro. E mesmo que a gente tivesse 100 milhões de doses, esse impacto também seria limitado. Tem que lembrar o seguinte: a vacina atenuada de dengue ela é feita em duas doses. Uma dose e depois de um intervalo de 3 meses, outra dose. Considerando o efeito pleno da vacina de 2 a 4 semanas após a dose, então vamos lá, uma pessoa que é vacinada agora em fevereiro, ela vai receber a próxima dose em maio. E ela vai estar plenamente com o efeito da vacina em meados de junho. Já passou o pico epidêmico, o pico desse momento epidemiológico que a gente vive agora. Então, mesmo que a gente tivesse quantitativo, a vacina ela não serviria para conter agora, mas e agora com quantitativo pequeno, menos ainda. Só que é um passo importante esperando ter um efeito de longo prazo. Isso precisa deixar claro, tanto para os profissionais de saúde, para os gestores e principalmente para a população. Veja, existe uma capacidade limitada de produção da vacina. Isso foi deixado claro pelo laboratório desde o começo. E o Ministério da Saúde comprou tudo, tá? Não teve essa de dar um pouquinho para nós aí, não. Pelo contrário, a gente chegou para o laboratório e falou: queremos tudo. E compramos tudo, tá? A gente comprou tudo que pôde. é, E eu vou explicar mais para frente para vocês o quantitativo. E mesmo assim, o quantitativo é pequeno. Então, a gente teve que criar critérios para fazer essa vacinação. Então, a gente fez uma discussão em ambiente tripartite, ou seja, contamos com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMES, e fizemos a discussão para tomada de decisão. E a decisão que nós tomamos, ela está dentro do que foi definido pela Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização, que a gente chama de CETAI, que tem representantes de sociedades científicas, especialidades médicas, enfim, especialistas ad hoc e por aí vai. E a CETAI, ela disse: olha, PNI, se vocês quiserem fazer vacinação de dengue, legal, só que tem que ficar dentro da recomendação da Organização Mundial de Saúde, ou seja, nós tínhamos uma margem de decisão que ficaria, a recomendação da CETAI foi, a estratégia de vocês tem que estar dentro do que a Organização Mundial de Saúde preconiza. E a Organização Mundial de Saúde tem uma restrição de faixa etária de 6 a 16 anos para vacinação contra a dengue. Então, vamos lá. Com relação à disponibilidade de vacinas do SUS, o laboratório produtor ele garantiu a venda de 5,2 milhões de doses, que é o que eles poderiam entregar, obedecendo os critérios de contratação, os critérios de compra que o Ministério estabelece, principalmente com relação a prazo de validade do imunobiológico. E aí o Ministério da Saúde sinalizou o interesse de comprar tudo que eles tinham, que eram esses 5,2 milhões, só que a previsão de entrega da compra era muito tarde. A gente sabia que teríamos uma necessidade, por conta até de uma pressão social, por vacinas o quanto antes.
Então, já sinalizamos que, olha, para o Ministério da Saúde é interessante começar o quanto antes. Então, o laboratório ofereceu a doação de 1,3 milhões de doses, que foi doado pelo laboratório ao Ministério da Saúde, doses que elas têm um prazo de validade menor, o que a gente não conseguiria comprar pelas regras contratuais, mas que por doação a gente aceitou. Então, a gente recebeu as primeiras doses, que foram essas 757 mil doses no dia 20 de janeiro, e agora a gente já tem aqui no Brasil mais 568 mil doses que serão distribuídas agora. E aí nós teremos entregas ao longo de todo o ano de 2024, o que vai totalizar, como vocês podem ver na tabela à esquerda. Então, ao longo do ano, nós vamos receber outros quantitativos que vão somar esses 6,5 milhões de doses, considerando a doação e a compra. Então, veja, o quantitativo é pequeno e, além de ser pequeno, ele vai ser entregue ao longo do ano. Olha só, então, assim, fica difícil criar expectativa porque as condições elas não são muito favoráveis pensando num efeito de curto prazo. Então, a gente vai elaborar estratégia com essas condições dadas. E aí, vamos decidir qual o público-alvo. Então, a gente acabou pactuando com o CONAS e CONASEMES que vacinaríamos crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que vão receber agora em 2024. Então, obedecendo o que a CETAI recomendou. A faixa etária está dentro do que a OMS estabeleceu, que foi de 6 a 16, tá? E aí isso acaba seguindo a orientação da CETAI. E veja, por que de 10 a 14? É importante dizer que depois dos idosos, essa é a faixa etária que mais hospitaliza, tá? Em termos de taxa de risco de hospitalização. E quando a gente olha todo o universo de hospitalizações em um número absoluto e fatia esse número absoluto por faixa etária, a gente percebe que proporcionalmente se concentra na faixa etária de 10 a 14 anos as hospitalizações. Então, isso foi um norte para nós escolhermos essa faixa etária para ser a faixa etária a ser vacinada. Então, de todas as faixas etárias, 10 a 14 anos concentra proporcionalmente ali as hospitalizações dentro de todo o universo de hospitalizações. Isso é variável de região para região, mas quando a gente fala de Brasil, essa é a faixa etária de 10, então, 10 a 14 anos. Tá? Então, agora vamos para a decisão. Quais locais vacinar? Porque, veja, se a gente fizesse uma estratégia homogênea em todo o território nacional, primeiro que a gente já está ferindo uma recomendação da própria CETAI e da própria OMS, que orientou a gente a seguir, que a OMS, a CETAI orientou a gente a seguir a OMS falava que a vacinação tem que ser direcionada para áreas de transmissão. E se a gente fosse focar em todo o território nacional, a gente ia conseguir vacinar, se conseguisse, uma idade, ou seja, a gente ia ter que escolher um ano de vida, talvez não conseguir vacinar todas aquelas pessoas naquela determinada idade, ou seja, não teríamos margem para catch-up, não teríamos margem para fazer qualquer tipo de vacinação além. Então os efeitos seriam muito restritos. Então, a gente acabou decidindo considerando alguns critérios. Então, a gente fez um critério composto. E o que compôs esse critério? Primeiro, a gente tem uma relação no Ministério da Saúde dos municípios, se eu não me engano, é uma relação que traz 177 municípios. E nessa relação, tem a característica desses municípios municípios com mais de 100 mil habitantes, com alta transmissão de dengue, considerando os últimos 10 anos. Então, esses 177 municípios, eles estão ranqueados, ou seja, eles têm um tamanho considerável, são municípios de médio e grande porte, com alta transmissão de dengue, ranqueados por essa transmissão. Pois bem, temos esse primeiro ranking. Aí a gente pegou e revisou o ranqueamento, ou seja, recalibrou o ranqueamento considerando outras variáveis. Primeiro, maior número de casos entre a semana epidemiológica 27 do ano de 2023 até a semana epidemiológica 3 do ano de 2024. Então, isso recalibrou a ordem. A outra coisa que essa fez com que houvesse uma mudança significativa na ordem é predominância do dengue, do sorotipo 2 do vírus da dengue, do vírus dengue. Ou seja, isso fez com que mudasse a ordem também, ou seja, priorizamos áreas com predomínio de dengue 2 em dezembro de 2023. Aí vocês perguntam por quê? Primeiro, tem a questão do desempenho da vacina, mas que eu mostrei nos slides anteriores, mas esse não foi o único norteador da decisão.
a gente tem a detecção dos 4 sorotipos de dengue no território nacional, com predomínio folgado do dengue 1 e dengue 2, e ao longo do ano de 2023 houve um predomínio do dengue 1. Só que no segundo semestre começou a inverter a curva, e o dengue 2 começou a predominar em algumas regiões. E aí o que que aconteceu? Foi que, tendo essa virada, isso representa um potencial de aumento da dengue, né? Porque a gente está vendo uma virada no sorotipo circulante e um aumento dos casos, principalmente entre os mais jovens, inclusive com desfechos desfavoráveis de hospitalização e óbito, porque o dengue 2 poderia trazer isso com maior risco. Então, isso foi um norteador. E aí, nós não trabalhamos, embora a gente tenha feito esse ranking dos municípios, nós estendemos a recomendação para toda a região de saúde. Foi uma coisa que foi alertado pelo CONAS, é que se a gente ficasse apenas nos 177 municípios, nos municípios grandes, a gente iria prejudicar os municípios conurbados, que, enfim, são menores e têm cenários epidemiológicos semelhantes, enfim. Então, a gente estendeu a recomendação para regiões de saúde. Então, a partir desse critério composto, a gente teve um ranking, e aí a gente fez uma inclusão considerando a nossa capacidade de distribuir, a capacidade do laboratório produtor em nos fornecer e a capacidade da gente distribuir. Então, com isso, nós chegamos a 522 municípios distribuídos em 37 regiões de saúde, se eu não me, em 17 estados. Eu não contei aqui, mas deve ser 17, porque tem estados que não foram contemplados, não foram as 27 unidades da federação, se eu não me engano, são 17. Enfim, eu não vou contar agora, mas eu sei enfim, são 37 regiões de saúde. E assim, foram selecionados 522, só que nós tiramos Dourados, porque Dourados começou a vacinação naquele estudo que eles, enfim, fizeram lá, estão fazendo lá, então nós tiramos Dourados dessa relação. Então, nós temos essa distribuição e aí nós começamos a distribuir vacinas a partir desses critérios. Então, para eu encerrar a minha apresentação, eu queria deixar algumas coisas, trazer algumas coisas que enfim, a gente já provisionou para o ano de 2025 um pouco mais de 9 milhões de doses. O Ministério da Saúde fez conversas com Biomanguinhos, está havendo um estudo enfim, para eles avaliarem a viabilidade de Biomanguinhos assumir parte da produção da vacina do laboratório Takeda. E óbvio que a gente tem muita expectativa com relação à vacina do Butantan, que vai contribuir com esse arsenal de combate à dengue. E desde o começo, o Ministério da Saúde tem deixado claro, a vacina não é a bala de prata, não é a grande solução neste momento para a dengue. Ela é algo que agrega, mas nós não podemos abrir mão de todas as estratégias, seja as estratégias inovadoras, como Valbáquia, como, enfim, até as estratégias tradicionais de controle de criadores, uso de inseticida, comunicação, porque boa parte dos criadouros ficam dentro das propriedades, então é bom lembrar que a gente precisa de uma comunicação forte e obviamente, que a adequação da assistência para receber os casos de dengue. E aí o Álvaro falou que eu ia falar do combate à dengue do Ministério da Saúde, eu vou falar algumas coisas. Olha, a gente está alertando o aumento da dengue desde o ano passado, que a gente sabia que ia ter esse aumento. E veja, a gente fez o alerta, a gente fez uma distribuição inicial de 256 milhões de reais em recursos extras para os municípios prioritários fazerem o seu controle da dengue. Agora foi aprovado um recurso emergencial de 1,5 bi mês para poder responder a emergências e o Ministério revisou o PCDT, né, o protocolo clínico enfim, de tratamento da dengue. Enfim, nós estamos com os estoques todos em dia, enfim, com relação a inseticidas e tal. Então, assim, a gente teve todo um trabalho de organização ao longo do ano de 2023 para que no ano de 2024 a gente chegasse, enfim. Mas a gente passa por um cenário muito atípico, né?
Mas, enfim, não é o meu departamento, né? Mas o governo, o Ministério, o PNI está participando também do COI, né? Foi aberto um COI que está funcionando todos os dias, enfim, avaliando em tempo real a situação dos municípios, enfim, permitindo ações mais oportunas. E, por fim, a gente está com um plano, que era o final daquela primeira aula, um plano de farmacovigilância que, enfim, a gente quer avaliar o efeito populacional da vacina e avaliar a sua segurança. A gente está com uma farmacovigilância ativa, baseada em eventos adversos de interesse especial, que, enfim, a gente está fazendo cruzamento de dados. Desde o ano passado, os dados de doses aplicadas estão todos na Rede Nacional de Dados em Saúde, ou seja, hoje no Brasil as doses aplicadas são atreladas ao CPF do indivíduo, e todas elas estão no Conect SUS, todas elas estão disponíveis na Rede Nacional de Dados em Saúde. Então, isso permite a gente fazer cruzamento de dados com informação de casos notificados, informação de hospitalizações pelo sistema de informação de hospitalizações, cruzamento com dados de mortalidade, né, com o sistema de informação de mortalidade, sim. Então, a gente fez uma farmacovigilância com cruzamento de base de dados, complementando a farmacovigilância passiva que a gente já tem. Álvaro, eu acho que eu já falei demais, eu quero ouvir o Esper, então eu vou passar minha palavra para você de volta e vou ficar para responder as perguntas. Obrigado. Obrigado, Éder. Excelente palestra. Para quem está acompanhando o nosso webinar, podem mandar as perguntas aqui no chat. No final da apresentação do Dr. Esper, a gente vai parar para tirar todas as dúvidas. Agora, professor, com você a palavra. Muitíssimo obrigado, Éder. Foi excelente. Legal saber todo o esforço do Ministério da Saúde, que foi um esforço hercúleo para fazer tudo isso. Nós vamos ouvir agora o professor Esper. Obrigado, Éder. Bom, Álvaro, muito obrigado. É um prazer falar com você. Reclamar que falaram que você é jovem promessa significa que nós somos velhas promessas. Mas não é nada disso. Já atingiu o nível de ajudar muito a nossa sociedade paulista e também o enfrentamento de doenças infecciosas, viu? E eu queria mandar um abraço especial para o Éder, viu, Éder? Porque enfrentar Programa Nacional de Imunizações, levar isso nas costas e numa discussão ampla, território nacional inteiro, e não é coisa fácil, você está de parabéns. E eu muito obrigado pela parceria também. A gente que viveu durante a pandemia momentos muito difíceis, especialmente que a gente testemunhou da relação entre o Estado e o governo federal, e o Instituto Butantan, e o governo, e o programa, e o ministério. A gente está vivendo um ambiente fraterno, de troca de ideias, busca soluções juntos, e é um enorme prazer, viu, interagir com o Programa Nacional de Imunizações. Você é um grande amigo, além de tudo. Então, satisfação enorme. Eu vou apresentar aqui os slides, e foi bom que eu preciso confessar para vocês que troquei uma ideia com o Éder para ver o que queria falar antes, para poder bolar um pouco a minha apresentação. E é claro que vou entrar mais direto na vacina do Butantan, que os resultados do fase 3 saíram há pouco tempo. Mas eu vou puxar aqui o laser. Vou só ressaltar essa situação que a gente está vivendo. Esses dados foram me passados pela Regiane hoje, aqui do CVS, do Alexandre Vanjak. Então, vocês vejam aqui a projeção de número de casos em 2023, em azul claro, vê que o pico que a gente costuma apreciar todos os anos é meados de abril, não é mesmo? E 2024, de fato, está atípico. A gente não viu isso em anos anteriores, pelo menos até onde eu me lembre, número de casos aumentando com uma velocidade dessas em janeiro, e agora já em fevereiro. É claro que esses dados aqui precisam ser consolidados. A nossa dúvida é o que vai acontecer com essa curva, se ela vai bater precocemente o que foi nos anos anteriores e cair, ou se ela vai continuar subindo, que pode ser um grande problema. E várias razões para tentar explicar isso, o Éder pontuou muitas. Eu acho que a gente tem que ter uma vigilância muito rigorosa. E o estado de São Paulo não é o pior estado, né, Éder? Porque a gente vê que tem alguns estados que a situação está bem mais dramática, começando pelo Distrito Federal, depois Minas Gerais, Acre,
Paraná, Rio de Janeiro, e o estado de São Paulo está aqui mais ou menos gravitando no meio. A gente tem que encarar isso com a máxima seriedade possível e entender o que é que está levando a essa mudança do padrão epidemiológico esse ano, com bastante profundidade. Para falar de vacinas, já foi citado algumas vezes aqui durante a apresentação, mas eu quero me aprofundar um pouco mais no conceito de agravamento dependente de anticorpos. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma pessoa que tem anticorpos contra dengue, um tipo de dengue. Esses anticorpos são direcionados específicos àquele tipo, digamos que a pessoa tenha tido dengue 1, curou, o anticorpo é altamente neutralizante, provavelmente para o resto da vida contra dengue 1, mas vamos dizer que essa pessoa pegue dengue 2. Então agora ele não tem um anticorpo homotípico, ele tem um anticorpo heterotípico. E se ele gruda no dengue 2, não é capaz de neutralizá-lo com a mesma eficiência, né? Parece que isso acontece durante um período curto após a infecção aguda, cerca de 3 a 6 meses, dá uma proteção quadrivalente depois de um episódio, depois ela vai embora, fica só o anticorpo de alta afinidade para aquele sorotipo que infectou, mas ele não consegue neutralizar os demais. Então, o que acontece é que esse anticorpo faz um complexo antígeno-anticorpo, liga a porção FC no receptor de FC, principalmente de células apresentadoras de antígeno, internaliza o vírus e aí aumenta a viremia, a doença pode ser mais grave. Então, qualquer vacina tem que ter equilíbrio entre os 4 sorotipos de preferência. E vira e mexe, as pessoas perguntam por que demorou tanto tempo para a gente ter uma vacina. É porque nós temos que fazer 4 ao mesmo tempo, que tem que andar em trilhos equilibrados, induzindo respostas semelhantes, para a gente não correr o risco de artificialmente reproduzir a situação que vai facilitar a ADE. Esse aqui é uma conceitualização de como é que a gente pode fazer vacinas com alguns conceitos fundamentais. Você pode criar uma subunidade de vírus, já foi tentado pelo Walter Reed, não deu muito certo. Outras empresas estão trabalhando com partículas semelhantes a vírus, que a gente chama de VLPs. Vírus inativados são de baixa imunogenicidade, praticamente abandonados nessa plataforma. Vetores virais floresceram durante a pandemia de Covid-19, a gente teve a vacina da AstraZeneca, da Janssen, além da encefalite japonesa, que a gente já usava há algum tempo. Então, tem algumas vacinas com essa formulação, mas o que a gente viu também é que eles ficam aquém da melhor alternativa, que é vírus atenuado. As melhores vacinas que a gente tem é vírus atenuado, tem provavelmente a grande parte dessas melhores que a gente tem é vírus atenuado. Algumas exceções, por exemplo, hepatite B, que é partícula, né? Mas, de uma forma geral, eles têm um desempenho extraordinário. E a gente pode, eventualmente, a gente pode deixar isso para discussão, fazer combinações desses esquemas. Então, o que tem disponível é isso que já foi pincelado. Nós temos 2 aprovadas, que é a vacina CYD-TDV e a TAC-003, que tem os nomes correspondentes comerciais de Dengvaxia, pela Sanofi, e Qdenga, pela Takeda. A vacina do Butantan, eu vou falar mais detalhes, ela veio do NIH, foi apelidada de TV003, mas tem uma segunda versão, vou entrar em mais detalhes, mas a TV003 é a que virou a Butantan DV, e algumas outras que estão em desenvolvimento. Esse slide já foi apresentado, mas eu quero chamar a atenção para vocês de algumas coisas. Nós temos em todas as 3 vacinas a representação do envelope e da membrana dos 4 sorotipos de dengue que causam epidemias. Tem um 5º sorotipo que aconteceu num surto isolado na Indonésia, mas não saiu dali, foi ao redor de cerca de 80 casos, que seria o dengue 5, mas aquilo teve uma transmissão muito localizada que não se propagou. Mas desses dengue, esses 4 sorotipos, então a gente tem o componente PRM, que é o componente de membrana, e o componente do envelope. Então, em todos eles, nós temos a representação de dengue 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O que muda as 3 vacinas? Todas as 3 são vírus atenuados, mas na Dengvaxia, a base é o vírus vacinal da febre amarela, outro flavivírus. A Sanofi já tinha
uma vacina de febre amarela licenciada e usaram a variante que eles tinham para produzir essa vacina candidata. A segunda é a da Takeda, e o que eles fizeram foi construir a base em cima do dengue 2. Então, não é surpreendente ver, como o Éder mostrou, a melhor resposta é para dengue 2. Números surpreendentes, extremamente elevados de imunogenicidade e eficácia. Já do Butantan, procura fazer uma mistura. Então, nós temos aqui a dengue 1, que tem uma deleção de 30 bases de base no 3', na LTR do 3'. A segunda, eu acho que eu vou deixar isso mais detalhe, mas o que a gente tem é uma mistura. E aqui que está a distribuição dela em mais detalhes. Então, quem inventou essa vacina foi o Steve Whitehead, um brilhante pesquisador do NIH. Então, ele usou dengue 1 com uma deleção de 30 bases na 3'. Dengue 3, a mesma coisa, mas acontece que ele teve que reinserir alguns pares de base de volta para torná-lo atenuado. O dengue 4 deu certo também com essa mesma deleção, mas dengue 2 ele não conseguiu. Então, por várias tentativas, e veja, ele fez isso por mais de 10 anos, dentro de dezenas e dezenas de variantes virais e variantes modificadas em laboratório que ele trabalhou, ele não conseguiu achar uma dengue 2 que tivesse um comportamento que fosse semelhante às variantes, aos construtos de dengue 1, 3 e 4 que estão na vacina. Então, o que ele fez? Ele pegou essa dengue 4 que estava pronta, trocou a membrana e o envelope e agora tem a representação do dengue 2. Por que isso é importante? Porque a gente tem que levar em consideração que quando essa vacina foi criada, a grande percepção que o calcanhar de Aquiles da vacina era a dengue 2, porque o vírus não estava totalmente representado nas suas porções não estruturais e de core. Ele utilizou para constituir a TV003, 10 elevado a 3 unidades formadoras de placa de cada sorotipo para constituir a vacina. Eles conseguiam ficar estáveis por algumas horas, 2 a 8 graus, e ele tinha uma formulação, porque ela tinha que ser feita na forma líquida e mantida congelada a menos 70. Foi o Butantan que trouxe o processo de liofilização na constituição da vacina, quando ela foi transferida para o Instituto. Os primeiros resultados do estudo fase 1 mostraram, e eles foram feitos pela Ann Durbin, que é da Johns Hopkins, resultados muito bons, mostrando que tinha bons níveis de anticorpos com a TV003. Vejam aqui a percentagem de soropositivos para dengue 1, para dengue 3 e para dengue 4. Mas para dengue 2 era um pouco mais baixa. Então, outra vez, reforçava aquela noção do dengue 2 ser um calcanhar de Aquiles. Tanto é que foi feita uma outra formulação chamada TV005, que para o dengue 2 teria 10 vezes mais partículas virais. Mas eu vou falar nisso um pouco mais para frente. A vacina foi trazida pelo Butantan, pelo Isaias Hall, no fim dos anos 90, levantou dinheiro, começou o projeto de pesquisa clínica e veio a primeiro questionamento para a Anvisa do desenho da pesquisa clínica. Quem fez o desenho foi o Ricardo Palacios, esse terceiro autor do trabalho. Ao apresentar para a Anvisa, a Anvisa viu que já tinha resultados de fase 1 de uma vacina desenvolvida no NIH, e fez algumas sugestões no estudo que a gente estava fazendo para agora fazer um estudo fase 2, pular direto fase 2. Isso foi muito bom, que a gente ganhou tempo. E esse estudo fase 2, que o chefe da pesquisa clínica à época era o Alex Precioso, o Ricardo Palacios bolou o estudo, eu dei algumas contribuições no desenho, mas sob a direção do estudo que já era do Jorge Calil. Tinha algumas etapas para quase como fazer um estudo 1/2. Porque na primeira etapa A eram 50 indivíduos, 2 doses da vacina, porque havia suspeita que uma dose seria suficiente, mas esse estudo queria dar essa resposta. E a comparação entre líquida e liofilizada, lado a lado com placebo. E numa etapa B, completar mais 250, que daria 300, e agora trazendo pela primeira vez para essa vacina indivíduos que soropositivos ou soronegativos. Esse estudo seguiu, os resultados foram muito bons,
Então, após uma dose, você já induziria uma boa resposta. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas não teve efeito booster com a segunda dose. Então, a gente primeiro percebeu que a vacina induzia uma viremia, são 56% das pessoas vacinadas na etapa A tinham viremia detectável, e isso por cultura, não foi por PCR, que provavelmente iria aumentar. E duas dessas pessoas, 11%, tiveram inclusive mais de um vírus. Mas isso só para mostrar que a viremia vacinal, que acontece em qualquer vacina atenuada, é uma coisa comum. E a soroconversão foi muito boa, que a gente vê por neutralização, isso aqui foi feito no Adolfo Lutz, a gente tem, para Butantan DV, dengue 1, 94% de soroconversão, 95, 94 para dengue 2, 81 para dengue 3, 88 para dengue 4. Então, aquele calcanhar de Aquiles ali, por protocolo, não se mostrou o que a gente, nos resultados. E por avaliação de intenção de tratamento modificada, os resultados caíram. Isso aqui era o comportamento ao longo do tempo. Isso aqui foi feito no Lutz com as amostras que a gente coletou lá no Lean 60 da USP, mostrando que depois do baseline, em soronegativos, havia detecção até 91 dias desses anticorpos neutralizantes, estendeu o prazo de avaliação, e nos soropositivos, previamente soropositivos, alguma coisa muito semelhante. E uma coisa que a gente percebeu é que havia um efeito adverso que era relativamente comum, especialmente em soronegativos, que era a presença de exantema. E veja, era um exantema muito discreto que aparecia nas pessoas, alguns eram um pouco mais intensos que isso, as pessoas de pele mais clara notavam isso com mais frequência, e a maioria daquelas pessoas que desenvolviam, quem notava era o médico quando fazia avaliação no retorno. E é mais frequente em soronegativos, muito provavelmente porque essas pessoas estão vivendo pela primeira vez o contato com antígenos da dengue, de um vírus, de 4 vírus atenuados. Então, a presença de exantema foi uma coisa relativamente comum em pessoas que ainda não tinham tido contato. Todos esses resultados propiciaram a gente lançar o estudo fase 3, foi feito em 2016, numa cerimônia cheia de pompa e circunstância na USP. O estudo foi financiado pelo governo do estado de São Paulo, pela FAPESP, pelo BNDES e pelo Ministério da Saúde. Então, esse aqui eram as autoridades à época, e eu faço questão de mostrar isso para ressaltar que todo o investimento no desenvolvimento clínico da vacina é nacional, por instituições públicas, por agências financiadoras públicas. O estudo fase 3 projetava quase 17 mil pessoas, uma faixa etária de estudo elástica de 2 a quase a 60 anos incompletos, e a projeção pré-especificada de estudo é buscar mais de 80% de eficácia vacinal, com uma incidência de dengue de 0,33, que era o que a gente planejava, uma relação de placebo vacinado para placebo 2:1, com detecção de efeitos adversos estatisticamente aceitável, acima de 1 para 1.000 participantes. Então, eram indivíduos que eram colocados em 3 faixas etárias, primeiro os acima de 18 anos, depois dos primeiros 450, fazia avaliação pelo DSMB, pulava para o grupo de crianças maiores e adolescentes 7 a 17, e finalmente, dando tudo certo, pulava para a faixa etária de 2 a 6 anos, que foi incluída por último. Os resultados foram apresentados na semana retrasada, no dia 1º de fevereiro, teve filminho, teve tudo, foi um artigo de destaque da revista, e esse aqui é o resultado. Então, são os 3 grupos outra vez. O estudo foi feito em 16 centros, em 5 regiões do país, foram 14 estados distribuídos pelas 5 regiões, e os resultados apresentados de 2 anos. Então, para começar, entraram 16.363 participantes, e depois de todos os filtros, sobraram 10.215 que foram incluídos na análise de eficácia que receberam a vacina, e 5.947 que não receberam a vacina. Lembra daquela randomização 2:1.
O resultado principal foi 79,6% de eficácia, e aqui é distribuído, todo mundo leu, acho que a maioria aqui já leu esses resultados, mostrando que a gente só teve a ocorrência de casos de dengue 1 e dengue 2 durante na duração do estudo entre os voluntários participantes. O número de casos foi significativo, ao redor de mais ou menos, já tem acumulados mais ou menos 500 casos, num segmento mais prolongado, e o resultado foi muito satisfatório. A gente, toda a equipe envolvida, os centros participantes, ficaram muito felizes com o que foi apresentado nessa publicação. A presença de eventos adversos mostrou que a vacina foi muito bem tolerada, só teve efeitos adversos fundamentalmente nível 1 e 2, e vocês vão ver aqui, deixa eu achar aqui onde é que está, o exantema estava presente num estudo fase 3, onde tem uma avaliação menos rigorosa do que foi no fase 2, entre os vacinados teve 22,5% de pessoas acusando o exantema. Mas o que eu vou apresentar para vocês são alguns dados estendidos desse estudo. Isso foi apresentado no finzinho do ano passado, no Congresso da Sociedade de Medicina Tropical e Higiene nos Estados Unidos, em Chicago. O Maurício Nogueira, que foi um dos principais centros desse estudo, levou esses dados para lá. E aqui a gente faz um corte de 2 anos de segmento no último voluntário que atingiu esse período, não é? Então, o último voluntário foi uma criança que entrou naquela última faixa etária, e ao ele fechar 2 anos, a gente incluiu todo mundo que estava em segmento. Então, a gente tem uma avaliação de segmento estendido, alguns indivíduos chegaram a bater 5 anos, e na média, um pouco mais de 3 anos para todos os voluntários, isso que eu vou apresentar para vocês. Então, nós temos nessa nova análise de segmento, 5.016 crianças menores, 5.147 crianças maiores e adolescentes, e 6.072 adultos. E vocês vejam que a taxa de perda de segmento desse estudo foi baixíssima. E a gente acabou tendo 10.215 vacinados versus 5.947 que receberam placebo. Isso aqui é um gráfico um pouco complicado, mas eu quero que vocês se atentem para a granularidade dos resultados. O estudo começou no dia 22 de fevereiro de 2016. E o recrutamento inicial foi muito lento, porque a gente teve que fazer vários ajustes no protocolo. Mas 2017, foi logo depois dos 2 anos de Zika, o número de casos de dengue diminuiu muito. Cada pontinho desse é um caso de dengue que vai acontecendo ao longo do tempo. E eles foram acumulando mais tardiamente no estudo. Então, essa aqui é o histograma de distribuição de casos de dengue ao longo do tempo. E aqui, na abscissa, aliás, na ordenada, a gente tem uma distribuição de casos de pessoas após terem recebido a vacina. Então, está aqui o dia 0, e aí vem 500 dias, 1.000, 1.500, quase chegando a 2.000. Então, vocês vejam que aqui é uma distribuição já um pouco mais homogênea, que foi relativamente tardia após o início do estudo. E a distribuição pelos estados, como ocorreu. O resultado agora começa a acumular para a gente ter um segmento um pouco mais longo. E esse é o segmento combinado de todos os casos de dengue. Aqui é o dado que foi se acumulando até 5 anos em quem teve esse segmento. Vocês vejam que o número vai diminuindo bastante aqui para frente. A gente ainda tem o encerramento do estudo, que vai ser do último voluntário seguido até 5 anos, vai se dar em julho de 2024, onde a gente vai consolidar, alocar a base de dados para refazer essa análise. Mas o que dá para perceber é que o número de casos e o distanciamento do grupo placebo tende, inclusive, a aumentar um pouquinho mais, e ele, nos vacinados, estabiliza. E isso se dá tanto para dengue 1, para dengue 2 também. E os dados crus estão aqui, ó. Então, isso aqui é a eficácia por exposição global e exposição prévia à dengue. Nós temos aqui, independente do estado sorológico, isso aqui foi publicado, o que saiu na publicação de 2 anos. Só para relembrar,
79,6%, 89% para quem tinha exposição prévia, 76,6% para quem não tinha. Para dengue 1 e para dengue 2, a gente percebe que, embora não tenha tido uma diferença estatisticamente significante, os números são melhores para dengue 1 do que para dengue 2. Agora, isso aqui é para depois do segmento mais longo. Então, vocês estão vendo agora esses dados consolidados, já com o último voluntário completando os 2 anos, mas acumulando o dado de segmento de todos os demais. Então, a gente tem 67,3% de eficácia global, com exposição prévia 76,7%, sem exposição prévia 60,2%. Vocês vejam que outra vez, para a dengue 2 ela diminui um pouco, mas continua significante. Eu quero voltar a lembrar para vocês que esses resultados não tiveram casos de dengue 3 e 4, e a gente tem como efeito primário de análise a eficácia demonstrada aqui em cima para a primeira avaliação, para a segunda avaliação, e a eficácia secundária para dengue tipo 1 e para dengue tipo 2. A gente vê que, mesmo sendo um vírus, o componente dengue 2 ser o que, teoricamente, é mais fraco do que os demais 3 componentes, a gente manteve uma eficácia observada bastante significante para todos. Quem vai pior é quem não teve dengue antes. Para dengue 2, bateu em 43,6% de eficácia, mas o intervalo de confiança sempre favorável. Isso aqui é a eficácia por faixa etária, que é um problema para outras vacinas. Vejo que, às vezes, quando vai descendo para a faixa etária de criança pequena, começa a aparecer algum problema, especialmente naquelas sem exposição prévia, e a gente vê aqui um desempenho mantido global, mesmo em crianças de 2 a 6 anos de idade, que é uma vantagem. Essa aqui os dados acima de 2 anos, com esses dados acumulados, mostrando que há uma perda global, mas tudo ainda mantém significância de eficácia. E aqui a gente tem já números suficientes de casos de dengue com sinal de alerta. Foram 2 casos em quem recebeu a vacina e 10 casos em quem recebeu o placebo. Apesar de números muito pequenos, bateu os critérios de significância estatística com 88,2% de proteção de dengue grave. Os efeitos sistêmicos foram presentes de uma forma relativamente equilibrada, pouca diferença entre vacinados e placebo. Aqui não vai diferir muito, porque isso é analisado até 21 dias após a vacinação. Agora, uma coisa curiosa é que os eventos adversos foram menos frequentes em crianças do que em crianças maiores e adolescentes, em adultos. E o principal deles é cefaleia. Vocês vejam que o exantema continuou no nível baixo e foi menor outra vez em crianças. Muito bem. Então, isso leva sempre à dúvida de, assim, no estudo da vacina do Butantan, a gente não teve ocorrência de casos de 3 e 4. E como é que a gente vai abordar essa questão? A primeira delas é que, eu não sei se vocês acompanharam isso, mas acabou de sair, no fim do ano passado, o estudo de modelagem de infecção experimental controlada com dengue 3 pelo grupo da Ann Durbin, lá da Johns Hopkins, que já tinha publicado uns anos atrás, em 2019, os resultados do estudo de infecção controlada com dengue 2 usando a TV003 com 100% de proteção. Então, ela publica agora no Medical Archive o modelo de infecção experimental com dengue 3 e no Journal Clinical Investigation, agora, algumas semanas atrás, o modelo após ter os voluntários recebido a vacina, vocês vão ver aqui, TV005. E qual que é outra vez a diferença entre a TV003 e a TV005? Esse aumento de 10 vezes na quantidade do segundo componente da vacina, que é o dengue 2. Muito bem. O resultado do modelo do Medical Archive está aqui à esquerda. Você vê que as pessoas, eu vou concentrar no dengue 3, que é o que eu quero discutir mais aqui. Nós temos uma viremia em todas as pessoas que foram infectadas experimentalmente nesse modelo de infecção controlada. A viremia dá um pico entre 4 e 6 dias após a infecção, vocês estão vendo aqui os casos,
Teve um caso aqui só de replicação viral mais precoce, e vocês vejam aqui que todos eles tiveram vírus dengue 3 isolados. Então, o estudo foi o quê? Pegou a primeira coorte, metade recebia vacina, metade recebia placebo, e depois eram infectados com dengue 2. No lado direito, segunda coorte, metade recebia vacina, metade recebia placebo, e eram infectados agora com dengue 3. O dengue 3 que eles utilizaram era uma variante que foi isolada na Indonésia há um tempo atrás, mas eu quero chamar a atenção para vocês desse resultado aqui. Após o dengue 2, ela reproduziu com a TV005 o que ela tinha visto com a TV003 no estudo da Science Translational Medicine em 2019, 0 de viremia em quem foi vacinado, 0 de exantema em quem foi vacinado. Nos indivíduos que receberam a vacina e foram infectados experimentalmente com dengue 3, 0 de viremia em quem recebeu a vacina, 0 de viremia, de exantema em quem recebeu a vacina. Então, vocês estão vendo que no braço placebo, 100% viremia, 100% exantema, 85% viremia, 100% exantema. Por que eu estou chamando essa questão? Porque a preocupação que a gente tem do dengue 3 não ter dados de eficácia no estudo fase 3 que foi feito com a vacina do Butantan é, de certa forma, mitigado por essa demonstração num estudo de infecção humana experimental controlada, onde a gente reproduz os resultados que foram vistos no dengue 2 e no dengue 3. Mesmo assim, o Butantan está conduzido, já está fechando os dados de um estudo de tentativa de identificação de um correlato de proteção para a gente entregar e analisar esses resultados no começo do segundo semestre. Isso aqui é uma visão geral que eu tentei colocar aqui. Vou concentrar só do lado direito aqui. Número de doses da Takeda, 2. A do Butantan é uma só. A faixa etária do Butantan é discretamente maior comparado com a da Takeda, porque desce até crianças de 2 anos. Intervalo de vacinas é de 3 meses, no caso da TAC 003, a Butantan é uma dose única, então não há intervalo. A eficácia de 2 anos de ambos os estudos foi muito parecida, 80%, 79,6%. De 3 a 3,5 anos, aqui é a publicação no Clinical Infectious Diseases, nas crianças, foi de 62, do Butantan foi 67,3, e de 5 anos, que saiu agora no Lancet Global Health, 61,2, e a do Butantan ainda não está pronta. Agora, eu quero ressaltar que a eficácia em soronegativos na vacina TAC 003 teve algumas claudicações, especialmente para dengue 3 e 4, enquanto que a do Butantan para dengue 1 e 2 não teve modificação, mas a gente não tem dados para 3 e 4. E a eficácia em crianças foi semelhante, mantida quando a gente analisa esse grupo especial, embora a maior parte dos dados que a Takeda gerou foi em crianças. Então, a gente está numa fase agora de trabalhar o aumento da nossa capacidade de produção em processos. A gente deve submeter essa vacina para avaliação da Anvisa no segundo semestre desse ano e espera ter a avaliação concluída, seguir toda aquela rota de avaliação regulatória e tudo que Éder chamou a atenção, ainda em 2025. E, assim, isso saiu logo depois de tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, que vocês foram falados, e a gente ficou muito também ver a repercussão mundial que teve o lançamento desses resultados. Inclusive, o New York Times escreveu um texto aqui sobre medicina global, chamando a atenção para a situação da dengue que está se alastrando aqui no Brasil, e para dizer que uma das boas notícias que aconteceram durante esse período foi os resultados foram publicados essas semanas atrás e uma vacina prometida para chegar em 2025. Quero agradecer a participação de muita gente, eu não coloquei o nome de ninguém porque a quantidade foi enorme de pessoas envolvidas nesse trabalho, principalmente os voluntários, quase 17 mil voluntários do estudo fase 3, 300 voluntários do estudo fase 2, todos os centros participantes, a maioria desses centros, inclusive, são centros de instituições públicas brasileiras que contribuíram com a identificação, convite e segmento dos voluntários, depois da vacinação com o produto ativo ou placebo. A Fundação Butantan,
os vários colaboradores do Instituto, o governo do Estado de São Paulo, a ajuda enorme que nós tivemos dos colegas da Johns Hopkins, principalmente a Ann Durbin, o Steve Whitehead, que trouxe a vacina dos Estados Unidos, e o NIH que licenciou para a gente, suporte no Instituto Adolfo Lutz na realização dos ensaios de neutralização e diagnóstico de dengue confirmada no estudo fase 3, a Merck, que fez a parceria na avaliação de todos esses resultados, Q2 Solutions, que é o laboratório que fez os ensaios neutralizantes do estudo fase 3, e o financiamento da FAPESP, do BNDES e do Ministério da Saúde. E a gente dedicou o trabalho do estudo fase 3 ao professor Isaías Rao, que foi quem trouxe essa vacina no fim dos anos 90 para o Instituto Butantan, porque haviam outros candidatos e ninguém dava muita bola para as outras vacinas, para a vacina que o Steve estava desenvolvendo. Ele acreditou, trouxe para o Butantan, empurrou o desenvolvimento inicial e ele merece, com todas as palavras, essa homenagem. Vou parar por aqui, perdão por ter estendido um pouco e estou à disposição, Álvaro. Muito bom. Acho que a palestra deu um painel histórico da questão das vacinas de dengue, todos os desafios que a gente tem do ponto de vista de ter realmente uma vacina com eficácia e muitas perguntas aqui, Éder e Dr. Esper, algumas perguntas um pouco difíceis de responder, né, pela falta de evidência, mas eu vou fazer algumas perguntas do público que, com certeza, perguntas que foram escutadas por todos nós infectologistas, questionamentos de em quem que eu devo vacinar, porque essa vacina está na rede privada, né? Então, perguntas que a gente sabe que não tem resposta, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, né? Com relação à vacinação de imunossuprimidos, vacinação de gestantes, né? E de faixa etária um pouco mais para cima, qual seria a recomendação nesse momento, apesar da gente não ter muita evidência, né? Especialmente em populações imunossuprimidas de gestantes, se alguém perguntasse para vocês, olha, dentro de uma área com alta endemicidade de dengue, qual é o risco-benefício de vacinar grupos que não foram estudados, especialmente gestantes imunossuprimidos, né? Que a minha opinião de vocês muitas das perguntas foram a questão de vacinar grupos específicos, que talvez a gente não tenha muitos dados para poder recomendar ou não, mas eu realmente queria ouvir a opinião de vocês. A gente, a minha primeira reação é que subir de 60 anos não deve constituir um grande problema, mas não basta eu achar, entendeu? A gente tem que mostrar dado. E eu acho que vão sair em breve estudos, muito provavelmente, com todas essas vacinas em pessoas acima de 60 anos de idade. A gente está planejando já para fazer o nosso no segundo semestre desse ano. Mas eu queria chamar a atenção que a agência europeia aprovou a utilização da vacina TAC-003 em pessoas acima de 60 na Europa, a despeito das evidências serem indiretas ainda, né? Quer dizer, a gente ainda não tem um acúmulo de informações suficiente para ter um nível de certeza maior, mas lá eles já estão usando. Mas eu acho que a gente tem que seguir o que a Anvisa determinou aqui no Brasil. O limite é 60 anos e tem que ficar nesse grupo, até que a gente tenha mais informações. Só para abrir um parênteses, eu acredito muito na Anvisa, viu? Eu acho que a gente é quem dá a chancela para os produtos que a gente faz, entendeu? E a interação que a gente tem tido com eles tem sido muito boa. As discussões têm sido profundas, elas têm sido detalhistas, e eu acho que eu fico muito tranquilo em acreditar nas recomendações. E sobre os grupos especiais, a mesma resposta. A gente precisa ter mais estudos, avaliações cuidadosas, criteriosas, rigorosas, para dizer quem, nesses grupos que são mais especiais, deveriam ou poderiam tomar as vacinas. Perfeito. Eu vou fazer só um breve comentário. Eu concordo plenamente com o que o Esper colocou e em termos de Programa Nacional de Imunizações, a gente sempre trabalha na lógica de ação programática, né? Então, a gente tem que dar uma recomendação que seja universal. Por questões operacionais, a gente fez a restrição de faixa etária, mas foi uma decisão meramente operacional por conta do quantitativo de doses, enfim. Então, a gente teve que restringir a área vacinada e a população. Mas também fica dentro da recomendação da Anvisa, ou seja, a vacina ela fica contraindicada para gestantes, lactantes, imunocomprometidos. Não recomendamos a vacinação de pessoas com mais de 60 anos e, enfim, obedecendo exatamente o que
a Anvisa coloca. Eu também acredito, concordo com o Esper também, que no futuro próximo nós teremos mais dados e isso certamente vai revisar as recomendações. Professor Esper, uma pergunta com relação a, não sei se no estudo do Butantan, a respeito da infecção por Zika vírus, por outros flavivírus, né? Isso pode, de uma certa forma, ter influenciado os resultados do estudo, a relação de ter tido infecção? Porque a gente viveu um momento epidemiológico durante a realização do estudo que foi coletado sorologia, se previu a avaliação da resposta imune nos pacientes que tiveram infecção por Zika vírus, na questão do enhancement, ou isso realmente não dá para afirmar com certeza se tem uma relação ou poderia ter alguma relação? Essa talvez seja a coisa mais polêmica desses resultados todos. Inclusive, quem leu o editorial do Scott Halstead no New England, ele chama atenção para isso. Mas ele acha, e ele afirma no editorial, que a epidemia de Zika, que deixou no ano de 2017, começo de 2018, poucos casos de dengue. Eu não sei se eu teria tanta certeza, assim, porque pode ter algum tipo de reação cruzada. O Maurício Nogueira tem dados mostrando que infecção prévia por dengue pode aumentar a gravidade zika numa segunda infecção. Mas a gente tem que entender essas coisas ainda um pouco melhor. Agora, o contrário também, na época da epidemia de zika, teve alguns dados do pessoal da Bahia, do Albert Koch, que mostravam que pessoas que tinham tido dengue teriam uma zika com menos consequência para gestantes e seus conceptos, entendeu? Então, é uma interação bastante complicada, há uma certa proximidade, especialmente com dengue 4 e vírus da Zika, e em alguns casos, em laboratório, a gente vê muita reação cruzada. Mas essa interação desses dois vírus ainda a gente tem que estudar um pouco melhor. Seria o ideal da gente ter uma vacina pentavalente, né? Você ter os 4 dengues, mais um vírus Zika, mas o problema é que, por razões de segurança, você não vai conseguir aprovar uma vacina atenuada para Zika, provavelmente, assim, a menos que a gente tenha uma grande revolução no conhecimento, mas, por enquanto, fica vírus inativado ou outras formulações. Então, vai ser muito difícil a gente combinar. Agora, você pode fazer com co-administração. Então, um dia que a gente tem já um programa de vacina de Zika com vírus inativado no Butantan, está numa fase pré-clínica ainda, e espero que algum dia a gente possa pensar nisso, fazer uma combinação das duas. Bom, Éder, algum planejamento do Ministério em avaliar uma população de uma área geográfica específica, acho que Guaratiba, né? Não sei se você poderia comentar alguma coisa com relação à avaliação de uma fase 4 e o que isso teria importante com relação a conclusões que a gente não tem ainda. Perfeito, Álvaro. Boa pergunta. O Ministério lançou algumas iniciativas de avaliação da vacina em caráter de estudo. Então, a gente tem o estudo em parceria com o Rio de Janeiro e a Fiocruz, o município do Rio de Janeiro, né? Que é no bairro de Guaratiba, e é um estudo de coorte, onde a gente vai avaliar a efetividade, e ele está pegando a faixa etária de 18 a 40 anos. Então, enfim, é um estudo que vem para preencher uma lacuna de conhecimento aí. A gente também tem um estudo de efetividade que está sendo feito com o pessoal da Fiocruz da Bahia, com o professor Barral, utilizando base de dados secundária, onde a gente vai avaliar principalmente a efetividade da vacina, fazendo cruzamento de bases de dados. E o PNI tem um investimento próprio para farmacovigilância, com o cruzamento também de base de dados, avaliando a segurança, né? Cruzando as bases. Então, assim, são essas iniciativas que já estão andando. A gente está discutindo outras iniciativas e a gente percebe que existem pessoas pelo Brasil que estão interessadas em pesquisar e o Ministério tem apoiado, então, mas essas que eu disse são as que estão acontecendo. Muito bom. Tiveram algumas perguntas aqui da nossa plateia com relação a vacinação influenciar o diagnóstico sorológico de dengue. Então, as pessoas que, de repente, tiverem aí a vacinação e tiver sintoma clínico e confundir com doença ativa,
Queria ouvir a opinião de vocês com relação à interpretação sorológica, né, o NS1 ou a sorologia IgM-IgG nos pacientes que estão ali no intermédio, ou da dose única do Butantan ou da vacina de 2 doses da Takeda. Se tem alguma coisa na literatura, porque acho que é uma dúvida de ordem prática que vai acontecer aí nos próximos, para quem for tomar vacina fora do PNI, na rede privada. Então, essa foi uma das perguntas mais realizadas aqui no chat. Tá mutado, Esper. Pronto. Eu acho que, evidentemente, tem interferência na sorologia, né? Que é isso que você quer com a vacina, você quer induzir anticorpos. Você tem anticorpos da classe IgM induzidos pela vacina? Provavelmente. E a gente vai ter uma dificuldade de interpretação nos dias subsequentes. Em relação a NS1 e viremia, o impacto vai ser bem menor, porque você tem que ter técnicas bem sensíveis para conseguir isolar vírus e, inclusive, material genético em vacinados, porque a viremia é muito pequena. Então, eu acho que a gente vai ter dificuldade de ter teste NS1 positivo em vacinados. Não estou dizendo que é impossível, mas eu acho que é muito pouco provável, como também PCR. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, Esper, com relação a. Vou ler aqui a pergunta. Diante de uma eficácia de 43% para o sorotipo 2 em participantes sem exposição prévia após 5 anos de acompanhamento, isso poderia sugerir uma necessidade de uma dose de reforço em algum momento? A gente não tem nenhuma informação que dê base para isso, né? Eu acho que, veja, dose de reforço para qualquer vacina de dengue sempre vai estar na pauta para a gente discutir até a gente acumular segmento suficiente. Você tem que olhar para. A gente tem que aguardar os dados de 5 anos completo para ver como é que está se comportando a vacina até lá. A gente tem que ver como é que ela vai se comportar na farmacovigilância. Nos estudos fase 4, né, Éder, que a gente não tem jeito, a gente vai acabar tendo que fazer, e para ver o que vai acontecendo. Agora, o que me dá certo conforto é olhar que sempre você tem, pelo menos até esse período de acompanhamento, para o que seria o componente com imunogenicidade discretamente menor da vacina do Butantan, uma eficácia ainda com os intervalos de confiança dentro de resultado bastante positivo. Então, estou muito entusiasmado com esse resultado. Muito bom. Outra pergunta aqui que veio para a gente, existe alguma recomendação de intervalo? Essa pergunta é uma pergunta clássica em vacinologia, né? Intervalo entre a infecção e a realização de vacina. Esperar-se quem teve dengue, esperar 6 meses para tomar a vacina? Tem alguma recomendação de intervalo estabelecido na literatura? Não há recomendação, mas o que a gente tem que lembrar para a dengue é que uma infecção natural não substitui a vacina. É diferente para outras doenças. Por exemplo, o sujeito teve febre amarela, ele não precisa tomar vacina, porque está protegido pro resto da vida. Agora, para dengue, não, são 4 vírus diferentes. Pelo contrário, quer dizer, ele vai responder melhor se ele teve dengue antes. Todos os dados de todos os estudos apontam sempre nessa direção. Qual é o período que isso deveria acontecer? A gente ainda não tem isso especificado, mas se a gente lembrar que uma pessoa que teve dengue fica protegida de 3 a 6 meses depois por anticorpos de baixa afinidade, heterófilos, mas em maior quantidade, inclusive IgM, etc., tomar uma vacina antes de 6 meses pode significar em neutralização do vírus vacinal pelos vírus induzidos pela infecção natural. Então, a primeira reação que eu teria é imaginar que seria mais seguro além de 6 meses, mas nada como um bom estudo para responder essa questão com mais clareza. Só complementar, Esper, é exatamente essa recomendação que nós assumimos no PNI, 6 meses de intervalo, diante da vacinação, da infecção documentada. A gente colocou isso na nossa estratégia agora. Que, inclusive, eu acho que está na bula da própria vacina que está licenciada. Deram outra pergunta aqui, perguntando das ações do Ministério da Saúde, que nesse processo atual, na questão do combate ao vetor, né? Além da questão das plataformas vacinais, o Ministério tem aí de proposta com relação a controle de vetor para os próximos meses. Então, o Ministério lançou
lançou. Bem, a gente está com os estoques de inseticidas regularizados. Foi uma coisa que, para o ciclo de 2023, a gente estava desabastecido. Para 2024, existe a oferta garantida para estados e municípios. Ano passado, a gente fez a introdução do Valbáquia, que é aquela bactéria que, enfim, ela tem um efeito no controle tanto no controle vetorial quanto na reprodução do vetor. E isso foi uma estratégia que ela não é universal ainda. Tanto é que a gente utilizou a mesma relação de municípios prioritários para fazer o lançamento dessa estratégia. E o fato dela não ser universal é justamente algo relacionado à capacidade de produção, né? Então, mas essa é uma estratégia inovadora que foi colocada e a gente, inclusive, está aplicando em alguns municípios e está avaliando. Bom. Professor Esper, a vacina do Butantan, uma dose, da Takeda, duas doses, dentro do processo das fases, né, de quando a gente chega no imunógeno da vacina do Butantan, qual a diferença que permite ser uma monodose, a vacina do Butantan, versus a vacina da Takeda em duas doses, para manter essa resposta contra os 4 sorotipos? Teve alguma jogada que realmente diferenciou para essa vacina ser de única dose, que induz uma resposta para 4 sorotipos, sem fazer enhancement? Então, o que mudou assim com relação ao desenvolvimento da vacina do Butantan versus a vacina da Takeda para que ela fosse uma vacina de uma única dose? Eu acho que a principal característica é que é uma combinação de vírus diversos na base, inclusive com representatividade de proteínas de componentes não estruturais do vírus, né? A vacina Takeda tem uma resposta fenomenal para dengue 2. Você está dando 4 vezes dengue 2 quase, né? Quer dizer, você dá uma vez a membrana em envelope e o resto você dá 4 vezes, né? Então é de se esperar que você teria uma resposta. Se a gente tiver mensuração de resposta imune celular, inclusive, eu apostaria a dizer que a resposta contra dengue 2 induzida pelo ataque 003 deve ser ótima. Mas no caso do dengue, não. Você tem a representação praticamente dos 4, né? Só o dengue 2 ali que não tem as proteínas não estruturais. E eu acho que é essa que é a principal razão, porque você consegue induzir uma resposta robusta contra os 4 ao mesmo tempo. É, mas a gente só pôde dizer isso depois de ter feito o estudo mostrando que 2 doses versus uma era igual. Ou seja, não tinha diferença em títulos de anticorpos depois. Muito bom. Uma outra pergunta aqui em relação à medicina dos viajantes. Vocês recomendariam uma vacina para um viajante que vem para o Brasil agora, a vacina de dengue, para ele tomar antes da viagem? Deixa o Éder falar, mas assim, só se ele for viajar mais de 3 meses aqui. Essa eficácia da vacina aprovada atualmente só vai se montar depois de 2 semanas depois da segunda dose. Então ele vai ter que viajar e Exato. ficar até agosto aqui. Eu concordo com o Esper. Essa eu acho que é a principal desvantagem da vacina atual é o fato de nós demorarmos para ter de completar o esquema vacinal. Então, para viajante, tem que ser uma viagem muito planejada. E mesmo agora, no cenário epidemiológico que a gente vive, é, muitos gestores pressionam pela vacina, achando que ela vai conter o surto atual. E ela não vai, ela tem, a gente está contando com ela como uma estratégia adicional e de longo prazo. A vacina do Butantan, e aí eu queria aqui declarar de público o interesse que o Ministério tem na vacina do Butantan, que é um interesse muito alto. A gente tem conversado bastante com o Butantan, porque é uma vacina que ela permitirá nós termos estratégias diferenciadas, né? Por ser uma dose. Então, veja, num cenário epidemiológico de alta incidência, essa vacina teria um poder de contenção, sabe? Assim, a gente poderia elaborar estratégias não apenas para vacinar a população prevendo surtos futuros, mas também como resposta, eventualmente, para um cenário epidemiológico de alta incidência, é uma resposta mais aguda, né? Então, a gente está muito animado com o Butantan e assim, e a mesma coisa vale para a vacina de chikungunya. Eu sei que não é o tema da discussão, mas a gente também olha para o desenvolvimento da vacina de chikungunya, licenciamento enfim, em breve a gente vai ter um arsenal aí de vacinas produzidas pelo Butantan à disposição do Programa Nacional de Imunização para essas arboviroses, o que nos anima muito.
Ó, uma pergunta da Rox, essa pergunta é bem interessante. Em algumas regiões do Brasil, primeiro com relação à pergunta de vigilância dos sorotipos, qual é o planejamento do Ministério e vai avaliar, deixar essa vigilância, ou como está sendo essa vigilância dos sorotipos. E nas regiões onde está tendo circulação do sorotipo 3, com probabilidade de aumento nos próximos anos, algum plano de avaliar a eficácia, assim como a ADE, com relação à dengue 3 nos próximos anos? Tá, perfeito. A pergunta da Roy é muito boa. A gente, por hora, não tem estudo desenhado, embora a gente já tenha sinalizações dessa necessidade. E a gente tem alguns estados que já identificaram dengue 3, e isso é uma oportunidade de avaliação da vacina. Mas, por hora, não tem estudo em campo. É, e também não teve área com circulação de dengue 3 incluída nesse processo de vacinação, pensando como estratégia de saúde pública. Tá, então acho que foi deixei alguma pergunta, acho que eu respondi, Álvaro. Ficou alguma pergunta para trás da Rô? Acho que não, né? Não, não, é mais sobre a vigilância dos sorotipos, né? Como é que vai Não, anunciar? existe a vigilância molecular dos vírus. Isso é algo que é feito pelos LACENS e a gente monitora de forma amostral é, é, o, o- os sorotipos que circulam nos diferentes territórios do país. Isso acontece de forma permanente. Muito bom. Bem, acho que a gente esgotou todas as perguntas aqui. O professor Paulo e o professor Eduardo quiserem finalizar com a Eu nossa queria, conversa. eu queria só fazer uma pergunta para ambos. Primeiro, agradecer as maravilhosas exposições, muitos elogios aqui no chat, né, sobre a transparência da apresentação do Éder e da postura do PNI, nosso orgulho do nosso PNI de volta, né, do SUS, nosso orgulho sempre, né? E todos muito felizes aqui com essa transparência, esse planejamento, informação, inteligência, ciência, e para bem da comunidade, né? E também da parte do professor Esper aí, toda a equipe que desenvolveu essa vacina, mostra o trabalho conjunto de muitas pessoas e o brilhantismo da ciência nacional também, em conjunto com outras pessoas do NIH, de várias pessoas que nenhum grande feito é sem poucas pessoas, é muitas pessoas que se faz, né? Mas a pergunta que eu tenho para fazer é sobre a vacina do Butantan. Se não seria possível uma análise acelerada, já com os dados disponíveis, né, da Anvisa, e se não seria interessante também, qual que seria a capacidade produtiva do Instituto? Porque a demanda nacional é muito grande, né? Se existe condição de acelerar esse processo de aprovação, porque acho que, assim, não sei, falta alguma coisa importante ainda? Não falta? Que eu acho que é uma angústia que todos nós temos, né? Que não vamos querer repetir, talvez, surtos antigos que tivemos no país, com 2 milhões de casos, 3 milhões de casos, número grande de óbitos, de perda de qualidade de vida, né? Então, eu queria que, se existe essa ideia de trabalhar nesse sentido, né? Obrigado. É evidente que essa é a pergunta que a gente está se fazendo, né? Quando é que a vacina vai chegar no braço das pessoas? Que não adianta se publicar o melhor artigo que você puder na sua vida se você não conseguir produzir e entregar vacinas. O nosso planejamento, como eu falei, entregar para a Anvisa o pacote regulatório no segundo semestre. A gente está já conversando com a Anvisa. E como eu queria outra vez elogiar a Anvisa pela disposição da agência em ter sensibilidade para os problemas nacionais e pela interlocução que tem tido com o Butantan. A gente não tem tido dificuldade em conversar com a agência, mas a gente ainda tem coisas para fazer para submeter o pacote completo. Só para lembrar um paralelo, a Takeda publicou o resultado dos 2 anos de segmento em 2019. A vacina foi aprovada pela Anvisa em março de 2023. Nós estamos publicando agora em fevereiro e estamos querendo já submeter no segundo semestre. Então, a gente está num trabalho frenético ali dentro do Instituto para trabalhar em todas as frentes que são necessárias para fazer isso. A segunda coisa é que a gente também está revendo todos os nossos processos.
para tentar aumentar o escalonamento da produção. E é claro, o Éder já expressou isso algumas vezes, que o que tiver de vacinas vai ser absorvido pelo Programa Nacional, né, pelas necessidades que a gente discutiu durante esse debate aqui hoje. Mas agora, para o produtor, vocês também têm que lembrar o seguinte: vamos imaginar que a gente tem uma vacina dose única e a gente tem uma fábrica para fazer 200 milhões de doses. Você faz 200 milhões de doses, entrega, tá todo mundo vacinado, acabou. Então, é um planejamento difícil, estruturado, que a gente tem que fazer em cima das capacidades que a gente tem e do planejamento, no mínimo, a médio prazo, né? Então, a gente tem que trabalhar com essas coisas. Mas a prioridade do Instituto agora é melhorar de processos, melhora de nossa capacidade produtiva o máximo que puder, para entregar o máximo de doses, provavelmente a partir de 2025. Você vê que eu não respondi o número, Paulo, porque a gente não tem ainda, então a gente tem que esperar para fazer os cálculos ainda. Muito bom, Edu. O doutor Eduardo quer falar alguma coisa, Edu? Álvaro, só agradecer essa brilhante noite que tivemos aqui, né? Depois de um dia de trabalho exaustivo, muito feliz aqui, né? Com esse papel nosso na Sociedade Paulista de Infectologia, trazendo aí uma discussão tão rica como essa, né? Então, agradecer o Éder, o Esper de estar aqui com a gente, você, o Paulo e todos que participaram, né? Muitos colegas, muitos amigos de várias regiões do país que estão nos prestigiando aí nessa jornada. Então, muito obrigado aí a todos vocês e convido, né, a todos a estarem participando com a gente. Aí já agora reiniciamos as terças-feiras com a SPI e lembrando do Congresso da Sociedade Paulista de Infectologia, que será em agosto, todos nós nos empenhando muito para fazer um brilhante congresso, né? Nós temos esse compromisso aí com toda a comunidade científica, porque realmente o nosso congresso é um congresso que, ano a ano, vem se valorizando e vem assumindo um papel importante aqui no cenário nacional. Então, só agradecer a todos aí pela participação. Muito bom. Para quem chegou no final e perdeu tudo, essa vai ficar gravada, essa live lá na página da SPI. Não chorem, vocês vão poder assistir provavelmente na semana que vem. Aliás, os webinários da SPI estão lá na nossa página, então entrem, conheçam a página da SPI, porque tem muita coisa interessante, tem webinários de vários assuntos aí que com certeza podem agregar no conhecimento, na formação profissional de vocês. De novo, super agradecimento para o Dr. Éder, professor Esper, acho que foi fundamental essa discussão. O janeiro e fevereiro eu pedi essa discussão de falar de vacina de dengue, então, e vemos vocês em outras oportunidades. Boa noite para todo mundo e obrigado.